Vamos lá, se me dissessem que eu ia conseguir conectar Ítalo Santos, Felca, Roblox e PDF na mesma frase, eu ia achar que eu tava ficando maluco. Cara, que mundo é esse bizarro que a gente vive? Se você andou morando debaixo de uma pedra nos últimos, sei lá, 2 meses, você provavelmente perdeu o maior marco que a internet recentemente teve, que foi o vídeo do nosso mano Felca sobre a adultização. Mas pra começar a falar disso, antes você tem que entender qual é o contexto que se passa. Então, prazer, eu sou o Noxy e eu vim aqui contar pra você um pouco de quão podre é a nossa internet. Tudo começa num joguinho, e aí eu preciso começar falando do Roblox, porque até então, cara, eu tenho 3 irmãozinhos pequenos e eles jogam isso e eu nem sequer fazia ideia, cara. Assim, nem passava remotamente na minha cabeça que qualquer Zé Ruela podia criar conta naquilo e começar a atazanar a vida das criancinhas. E cara, se você tem algum irmãozinho mais novo algum dia, para pra mexer no Roblox dele e ver se não tem nada suspeito rolando. Vamos lá. O Roblox é uma plataforma de jogos e experiências, e lá as crianças podem entrar e interagir umas com as outras e criar uma conta gratuitamente. Note bem, é gratuitamente. Você só precisa colocar teu e-mail lá e pronto. Qual o problema disso tudo, você me pergunta? É de graça, não tem que pagar nada. O problema é que eles não pedem uma autorização. Então, se você é um marmanjo de 25 anos e quer jogar Roblox, você vai poder jogar Roblox. E o problema tá justamente todo aí. Que é o seguinte: tá cheio de cara velho, barbudo, predador, caçando criança lá. Aquilo virou um antro de pedo. E a situação fica tão bizarra que a plataforma simplesmente pega e não faz nada em relação a isso. Bah, colocaram um aviso ali nos minigames agora, que é tipo assim, mais 17, hein, ó. Você não pode entrar aqui, hein, é mais 17. Mas do que raios isso adianta pra uma criança? Mas aí beleza, tá. Rolou toda essa treta, tá cheio de pedófilo lá. E aí um cara, Slaps, eu vou colocar o nome dele aqui na tela porque eu errei tudo. Mas esse cara começou a fazer uma operação e caçar esses predadores dentro do Roblox. Ele ficava juntando informação durante anos, anos não, meses, e depois encaminhava para a polícia, e aí a polícia, juntamente com ele, fazia uma investigação criminal e depois eles prendiam esses caras. Então realmente rolou prisões por causa desse maluco. Aliás, por causa não, graças a ele. E aí, beleza. Ele tava fazendo esse grande serviço pra comunidade e o Roblox simplesmente baniu o cara. Mano, baniram o maluco porque ele tava caçando pedo. E já fica completamente difícil de defender a plataforma, porque como raios você bane o cara que tá te ajudando a tornar seu ambiente mais seguro? Óbvio que se você olhar pro contexto da empresa, não tem defesa, tá? Mas deve pegar mal pra imagem deles e dos investidores se do nada começasse a ter um monte de casos de pedofilia na plataforma deles. Então eles pegaram e baniram o cara e falaram que o que ele tava fazendo não era seguro pra ele mesmo. Obviamente, isso deu uma puta repercussão. Roblox tomou ban na China, tomou ban, se não me engano, na Inglaterra. E tá pra tomar banho em mais um monte de lugar. O valor de mercado dos caras tá despencando. Sério, os malucos estão caindo mais do que o real. É bizarro, os caras estão valendo menos que a Venezuela já. Mentira, não chega nesse ponto. Mas tá quase, viu, mano? Se forçar mais um pouquinho rola. E isso que tá acontecendo no mundo virtual. Agora, vindo um pouco para a nossa realidade, que eu não sabia desse cara em específico, tem um maluco, maluco não, um cara lá da Bahia que faz vídeo, chama Ítalo Santos. Aí você me pergunta, o que o Ítalo Santos tem a ver com o Roblox? Olha, com o Roblox diretamente eu espero que não, porque senão ele tá lascado, mano. Ele vai virar princesa na prisão. Mas o Ítalo Santos em específico faz vídeos onde ele coloca crianças menores de idade pra ficar dançando na câmera, fazendo um teatrinho e essas coisas. Isso por si só já é bizarro. Mas a relação que o Ítalo Santos tem não é com o Roblox em si, é com os predadores de lá. E cara, o que esse maluco fazia com essas crianças? Ele chegava numa criança de periferia, oferecia tipo um salário mínimo pros pais, que
pra essa galera que não tem condição já é muita coisa. E meu amigo, ele fazia de gato e sapato a criança. Era gravação estranha todo dia. Era dancinha sexualizada, era tatuar. Mano, ele tatuava as minas. Ele colocava umas roupas completamente depravadas. Cara, depravadas. Puta que pariu, que palavra velha. Ele colocava umas roupas completamente fora de contexto e de idade. Pô, mano, tinha uma menina de 14 anos dançando de shortinho e decote. Bicho, bizarro, completamente bizarro. E ele começava a capitalizar em cima delas. Obviamente, as crianças não deveriam saber, ou se sabiam, ganhavam uma pequena parte. Quem mais ganhava era Ítalo Santos. E isso acontece faz anos, cara. O que me impressionou é que ninguém tinha falado nada sobre isso. Maluco, eu fui descobrir a existência desse cara agora, mas esse maluco tá na internet fazendo cagada há muito tempo. Aliás, minto. O tio Orochi chegou a fazer um vídeo sobre isso na hora, há um tempo atrás, mas como ele é altamente processável, ele preferiu levar num tom mais de brincadeira. Mas graças a todas essas repercussões, essa situação nojenta, o que o Felca decide fazer? Ele faz um vídeo, que hoje já tá com mais de 30 milhões de views, que chama Adultização. E nesse vídeo ele denuncia todo esse caso do Ítalo, da adultização. E, cara, graças a Deus alguém com influência falou isso. Porque isso tomou uma repercussão bizarra. Cara, ele apareceu em jornal, ele virou capa de revista. E graças a ele, o Ítalo foi preso. E olha que coisa interessante. O Ítalo foi preso e ele, antes de ser preso, enquanto ele estava sendo investigado, ele destruiu um carro que ele tinha. Ele queimou provas. Alegaram que tinha um lugar de fogueira na casa dele. E ele tinha mensagens excluídas no telefone. E por causa disso ele recebeu prisão preventiva. Ele estava atrapalhando a investigação. E na presente data desse vídeo, 2 de outubro de 2025, ele segue preso. Vai ir para tribunal, mas provavelmente ele vai ser preso e vai ser feito de mocinha na cadeia. E é engraçado, os caras estavam fazendo uma comparação que, tipo assim, pô, os Estados Unidos tem o P. Diddy, né, viado? Pô, produtor, rico, rapper, predador, né, PDF. E aqui a gente tem um baiano, né, mano? Um baiano homossexual. Eu falei assim, caralho, o cara desmerece até nossos monstros, né, mano? Complicado. Mas enfim, graças ao Felca, e não única e exclusivamente a ele, mas a comoção de muita gente, esse assunto tá ganhando ainda mais visibilidade até lá fora. E juntamente com toda a situação que o Roblox tá passando sobre esses predadores, eu queria fazer um questionamento. Quando que a gente começou a ficar tão negligente em relação a isso? Eu não sei que você seja uma pessoa meio paranoica, né? Que fica vendo o que o filho tá fazendo a todo momento. Cara, quando foi que a gente começou a ficar tão displicente com essas crianças? Porque até então entende-se que as crianças são a base de tudo, né? Eles vão ser o nosso futuro. E os filhos deles vão ser o futuro do futuro. Mas se você cria uma criança cheia de problema, que foi aliciada quando ela era pequena, imagina que tipo de pessoa ela não cresce e vira. Imagina as inseguranças e os traumas que ela vai ter por causa disso. Fica o exercício de imaginação aí, que com certeza eu não gostaria que nenhum irmãozinho meu passasse por isso. E convido a vocês aí, moços e moças que têm irmãos mais novos ou filhos, deem uma olhada no que eles estão fazendo, com quem que eles conversam. Que pode ser que você impeça o seu filho de passar por uma situação bizarra. E uma parte engraçada que acontece é que lá nos Estados Unidos, principalmente, eles têm essa cultura de gravar. Quando um desses predadores vai se encontrar com a criança e quebrar o maluco no soco. Mano, é a coisa mais prazerosa que tem. Não incitando a violência, claro. Mas os caras catam esses PDF de porrada de um jeito que é bizarro. Mano, o cara ele apanha de graça e ele apanha calado. E ele sai apanhando calado. Porque é bizarro, cara, é nojento. Bom, enfim, vim aqui só pra atualizar vocês essa situação toda. Eu juro que eu ando pensando em como é que eu posso fazer conteúdos melhores em relação a isso. Não em relação à fofoca, mas em relação de modo geral. Tô querendo fazer algo mais bem planejado do que só pegar o microfone aqui e começar a falar um bando de asneira. Mas ainda não me deu
na telha o que fazer. Tô aceitando sugestões aí no comentário. Se você gostou do vídeo, se inscreve, comenta, curte. Compartilha aí com seus amigos que quiseram um resumo dessa notícia mais simples possível. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.